Nosso assunto hoje é muito preocupante para o país inteiro. O Brasil tem o segundo maior número de estudantes com dificuldade de aprendizagem em matemática básica, ciências e leitura entre 64 países pesquisados. O estudo é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E o educador e psicólogo Marcos Meyer está aqui com a gente para falar desse assunto. Tudo bom, Marcos? Bom dia. Tudo bom, Soler? Bom dia. Bom, essa pesquisa ela é feita periodicamente? Ela é feita a cada 3 anos através do exame PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Então, quem participa desse programa são somente os países que querem. Então, hoje, atualmente, estamos com 64 países que participam dessa pesquisa. Como que é feito? Aqui no Brasil, quem faz é o INEP. Então, é o Instituto Nacional de Pesquisas na área de Educação, que pega 32 mil alunos da rede pública, rede particular, mas todos com 15 anos de idade. Ou seja, é a idade que o aluno está terminando o ensino fundamental. E aí aplica-se a prova de português, de matemática e de ciências. E essa prova ela é dividida em aproximadamente 5 níveis, porque tem português acho que tem 6 níveis. Então, nível 1 é aquele que simplesmente consegue ler a questão e responder parte dela, não consegue nem entender o que foi realmente pedido. Nível 2 já consegue fazer a questão, mas sem interligar nenhuma informação, então responde só parcialmente ainda. Nível 3 que começa a entender a pergunta e já dá uma resposta um pouco melhor. Nível 4 já entende a pergunta, já sabe responder e já sabe dar opinião. E só no último nível é que consegue interpretar a questão, responder a pergunta e colocar a sua opinião como crítica contrária ou a favor. Ou seja, é o que a gente deseja de um aluno de 15 anos de idade, que ele tenha a capacidade de interpretar a questão e se posicionar em relação ao que está respondendo. E aí o que acontece com o Brasil? O Brasil é o segundo país com o maior número de estudantes que não está entendendo nada nas 3 matérias. Ou seja, eles não atingem, muitos deles não atingem o nível 1. Não conseguem nem entender o que a questão está perguntando. E se entender, não sabe o que fazer com aqueles dados, com aquelas informações. Isso é altamente preocupante para uma nação que quer continuar se desenvolvendo. Então, nós estamos numa situação terrível em relação à educação, a gente precisa fazer uma reforma na educação urgente, e a minha sugestão é que, enquanto isso não acontece, a gente tem que botar essa molecada para ler, para conversar, para falar sobre o que está lendo e assim por diante. Senão, a gente vai permitir que eles continuem com uma péssima educação. É claro que os governos, de maneira geral, merecem muita crítica no que se refere à estrutura. A gente mostrou no começo do jornal, por exemplo, crianças que estão sendo obrigadas por conta das chuvas, que é bem verdade no início do ano, a irem de trator para a escola, tem que atravessar lama, enfim, pisar no barro e estradas de terra e tudo mais. Isso causa para o estudante, você já teve oportunidade, já falou isso aqui para a gente, causa uma informação até inconsciente para o estudante de que a educação não é importante para o país, né? Porque ele começa a perceber que o esforço que ele faz precisa ser muito grande e o retorno é pouco, porque ele aprende um currículo desatualizado e aí ele fica 1 ano estudando aquelas matérias e a própria família não percebe que isso está ajudando em absolutamente nada. O que você aprendeu na escola? Aprendi tal coisa, ou não sei, essas respostas evasivas, e mesmo com a quantidade de conteúdo aprendido, não muda a realidade desse aluno na sociedade onde ele está, naquele grupo social onde ele está. Aí a gente tem essa visão da educação muito pobre, não adianta nada. E a gente pensa também que, poxa, mas então essa molecada tem que sair do computador, do tablet, do celular, porque está gastando muito tempo. E é verdade, tem pesquisas mostrando que o aluno brasileiro gasta muito tempo na tecnologia. Mas saiu uma outra pesquisa dizendo que dentro dos 40 países pesquisados, também pela OCDE,
Dentro dos 40 países pesquisados, o Brasil é um dos piores em acesso correto na internet. O aluno não sabe, nossos alunos não sabem usar a informação da internet. Não sabem nem pesquisar. Não sabem, eles entram, põem lá uma pesquisa no Google, veem as informações e usam a primeira que vier. As primeiras que aparecerem eles já usam. Às vezes não é verdade, às vezes é um blog, às vezes não tem fundamentação científica. Ele não consegue perceber que não tem fundamentação científica. É tão grave, Soler, que uma agência de propaganda fez uma brincadeira. Colocou um perfil falso de um cientista inexistente, de uma teoria que não existe, só para fazer um trote com um recém-chegado na agência. E aí mandaram esse recém-chegado fazer uma pesquisa sobre tal teoria. Ele entrou na internet, claro, caiu essa teoria, porque era a única que tinha. Ele fez toda a teoria, pôs uma referência bibliográfica e tal. Mas o que mais surpreendeu é que eles deixaram aquilo, esquecendo disso, fizeram a brincadeira, tiraram o sarro dele e acabou. Mas o que aconteceu? Alunos de mestrado, sem perceber que era brincadeira, usaram aquela referência como se fosse uma referência científica. Ou seja, o Brasil está fazendo pesquisa de mestrado sem observar a validade científica dos dados. Então, em geral, nós estamos num problema muito grave na educação e a gente precisa mudar. E a outra dica que eu dou é: as próximas eleições, seja para prefeito, para vereador, para governador, presidente, as próximas, observe o que o candidato fala em relação à educação. Porque se ele fala assim, minha prioridade é a educação, veja qual é a proposta, de onde ele vai tirar dinheiro para melhorar. E qual é a proposta de melhora? Efetivamente. O que realmente esse sujeito propõe para melhorar a educação no Brasil? Porque é muito fácil dizer e não entender nada. Normalmente, nem curso superior esses candidatos têm. Quanto mais entender o que é educação de verdade. Agora, Marcos, é claro que, como eu já falei, você também está citando aí o papel que o Estado tem nessa hora em relação à educação. Mas a sociedade toda tem que se envolver nisso. Os pais também têm que estar bem atentos a como é que está o desenvolvimento dos alunos na escola. Muitas vezes se paga uma mensalidade e acha que a escola tem que resolver tudo sozinha. É verdade. Nós temos dois problemas aí, a escola pública e a escola particular. A escola particular também precisa melhorar porque o currículo é o mesmo da escola pública e o currículo está desatualizado. Mas em relação ao Estado, olha que interessante. Tem muitos professores de física lá no ensino médio, que é a responsabilidade do Estado, que não tem formação em física. Então, se as famílias admitem isso, ninguém vai cobrar do Estado. O professor que está dando aula de física é o mesmo de geografia. Ótimo, se ele tiver formação em física, está tudo bem. Mas normalmente não tem. O que acontece? Não tem professor de física, muitas vezes não tem professor de matemática, e aí o diretor da escola pergunta assim para os professores: quem quer pegar essas aulas? Gente, alguém tem que pegar, porque senão os alunos vão ficar sem. Daí ou de geografia ou de história diz: olha, eu não sei muito, mas eu tenho mais horas vagas. Então vai você mesmo. Puxa vida, a gente está lidando com a educação dessa forma. Infelizmente, o Estado está irresponsável em relação a isso. E a outra formação dos professores. Cadê a formação continuada dos professores? Estado tem que fazer formação continuada, senão o que acontece? A sociedade evolui, tecnologia evolui e o professor está parado, sem apoio, sem salário, sem motivação, e aí o resultado é o que a gente está vendo nos testes internacionais. Agora, algo me chamou bastante atenção no que você está falando aí em relação ao estudante em si, né? A dedicação que ele tem que ter, a preocupação com o próprio aprendizado. Você citou aí alunos de mestrado que fazem pesquisa sem saber exatamente o que estão colocando no trabalho, né? Quer dizer, o estudante também tem que ter o compromisso com ele próprio. Exatamente. Agora, olha que interessante. Se eu sou estudante, por exemplo, do ensino médio, do fundamental, se eu sei que a educação que está sendo oferecida para mim não tem qualidade, eu tenho que já pensar que eu tenho que superar tudo que estão me exigindo. Então, se essa exigência da escola é que eu tire nota 6 para passar, eu tenho que pensar, no mínimo eu tenho que tirar 8 ou 9, porque já que estão oferecendo pouco, eu tenho que ir além. E esse ir além eu vou estudar sozinho, eu vou estudar mais que o professor, eu vou ler bastante. Então, eu tenho que fazer a minha parte para compensar o que não está sendo feito pelo Estado. Tá certo. Marcos, mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia.